Sejam todos bem-vindos a mais um YouCast. Estou aqui hoje com a Maria Helena com um tema muito importante: finanças e prosperidade. Então eu quero que você fique conosco até o final, já compartilhe, curte, segue a nossa página, ok? Então, puxa a vinheta aí. Lena, prazer receber você aqui, né? Estamos muito felizes com a sua presença. E antes de tudo, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Quem é? Para mim é Lena, né? Mas Sim. quem é Lena? Bom, prazer é meu, né? E de estar aqui nesse momento importante, porque acredito que tudo é válido para a gente, às vezes, passar o que a gente já aprendeu, já viveu. Bom, eu sou Helena, Maria Helena, né? Alves Rocco, Helena Rocco. Sou casada com Marcos Rocco, tenho um filho. E trabalho nessa cidade há muitos anos, né? Vim pra cá muito cedo, então estou aqui há muito tempo já. Qual cidade que você nasceu, Lena? Eu nasci em Campestre, Minas Gerais, mas na verdade eu nasci mesmo na fazenda Serra Negra, né? No bairro Serra Negra, não a cidade aqui, né? Sim. É. E como que foi sua infância? Assim, é interior de Minas, eu fui lá, conheço, Você né? conhece lá? Conheço aquele lugar, Sim, tudo. sim. Como que foi sua infância ali? Como que foi todo a Bem Lena assim. na fazenda? Então, nós vivíamos na fazenda, meu pai trabalhou nessa fazenda a vida toda, né? Meus avós, tios, minha mãe, e somos de uma família de 6 irmãos, né? 4 homens, 2 mulheres, e muito menina ainda, né? Eu sempre tinha aquela curiosidade, né? De ajudar meu pai, ir com meu pai para a roça. E foi uma infância, assim, muito gostosa, né? Meus pais sempre foram, assim, muito bacana para nos criar, nos ensinar. Mas foi uma infância difícil, né? Dentro das limitações, das privações, né? Que a gente teve, não só eu, né? Mas você também teve, né? Mas, assim, cada um no seu tempo. E foram, assim, era bem complicada a situação financeira em que a gente vivia. Não passamos fome, né? Que tem gente que gosta de aumentar, Sim. né? Mas passamos falta, necessidades de coisas básicas, né? Mas é ali que crescemos, é ali que fomos para a escola, tudo dentro dos limites, mas fomos muito bem cuidados, né? Nossa família, assim, nos deu esse respaldo. Era algo assim que, vamos dizer assim, a gente tinha falta de um monte de coisa, né? Mas não tinha falta do pai, da mãe, dessa presença. Meu pai foi muito um paizão, sabe? Nos ensinando, desde descascar uma laranja, né? Sim. Como plantávamos feijão, plantávamos um monte de coisa, colhíamos café. E ele nos ensinou muito esse trabalho. Não somente eu, meus irmãos. E minha mãe, né? Mãe, sendo dona de casa, ajudando, cooperando. Mas foi uma infância bem difícil, né? Assim, no sentido de, em termos financeiramente falando, né? Sim. Foi complicado. Ia pra roça junto? Ia. Quantos anos você começou? O dia que eu completei 5 anos, meu pai ia pra roça cedinho, né? Na colheita de café. E era assim, tava amanhecendo. Ele falou pra mim assim... hoje, filha, é seu aniversário, você está completando 5 anos. Eu tava na roça com meu pai. Caramba! Né? Verdade! Ia comemorar lá, né? Mas eu gostava de acompanhá-lo, né? Eu gostava de acompanhá-lo. Então começou com 5 anos, ia junto. Ia junto com ele, né? Aí ia pra ajudar ou atrapalhava? Acho que só atrapalhava, né? Mas eu era Vive peralta, criança, né? Eu era peralta, acho que minha mãe falava, leva, né? Aí leva junto com você. Ela quer ajudar. Leva. Mas... Mas olha que interessante, meu pai, ele trabalhava em várias coisas, né? E quando não era colheita de café, trabalhava, né, no dia a dia, na roça, tudo. Eu levava almoço para ele, eu nem na escola não tava, eu ia sozinha nos lugares longe, com a marmitinha dele, ou o caldeirão, né, de almoço. Lá naquela fazenda mesmo? Levava almoço sozinha para ele. Nossa, lá é tudo longe, tudo longe. Eu tinha medo de cobra, né? E bastante, tem, não? É. Nossa, lá tem bastante então, cobra. Assim, mas
E quando eu via, né, as deficiências, né, que meu pai, a minha mãe tinha, nós nascemos lá na fazenda do seu Zorino, Domingos da Silva, e com 5 anos nós mudamos para a fazenda de cima, que era do Dr. Carlos Franco. Depois a gente voltou para a fazenda do seu Zorino, que vivemos lá até na nossa vinda para Porto Feliz. Mas assim, eles trabalhavam muito, não somente meu pai, né? Todas as pessoas, era essa a vida, né? Mas assim, quando eu via, né, a minha mãe falar, ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu tinha assim isso, nossa, eu ficava desesperada, e eu queria dar um jeito naquela situação, né? Tanto que eu ia atrás, entendeu? Mas eu falava, um dia eu quero ter, assim, condições, né, de ajudar meu pai, minha mãe e meus irmãos, eu quero dar uma estabilidade para eles. Desde criança eu tinha isso no meu coração, né? Tipo assim, de fazer alguma coisa. Sim. Né? Igual assim, minha família veio tudo de São Paulo, Osasco, né? Então, minha mãe, meu pai. Sim. Então, eu sempre trabalhava assim. Minha mãe trabalhava também em roça, meu pai sim. também. Só que como era cidade grande, né? Logo já partiu para a indústria. Isso. Né? Meu pai foi para a indústria, minha mãe trabalhava em hospital, né? E migramos para cá. Sim. Né? Por causa da Xadec. Sim. Então, a Xadec era de São Paulo, mudou para cá e trouxe meu pai. Né? Daí meu pai veio, aí veio todos nós, né? Sim, então, foi dessa forma que nós conhecemos Porto Feliz, chegamos aqui na cidade que nós estamos, né? Uhum. E como você descobriu Porto Feliz, né? Porto Feliz? Como que foi essa descoberta? Foram os meus tios, né? Minha avó, que vieram antes, né? Foi eles que vieram primeiro? Foram em 79, eles vieram. Como que foi? Eles moravam, na verdade, no Paraná. Daí a família de amigos deles, né? Do meu tio Luiz, o pessoal que era do Paraná, né, com eles lá, vieram para Porto Feliz, né? Vieram muitas pessoas que eram amigos de lá, vieram para cá. Sim. Não somente uma Então era do Paraná primeiro? Isso. Caramba! Daí eles vieram de lá e meu tio veio, morava inclusive com uma dessas pessoas, dessas famílias, meu tio Luiz. E aí que acabou vindo, né, minha avó, né? Aí veio os tios mais novos. E a minha mãe, né, morava em Minas, nós morávamos lá, claro. E a minha avó ia me buscar, né? Me trazia. Então, a primeira vez que eu vim para Porto Feliz passear, né, foi em 79. Veio, mas os seus pais não moravam aqui? Não, só a minha avó que morava aqui. Eu tinha 10 anos, né? Nossa. E eu não queria ir embora mais, né? Eu queria ficar, né? Chorou para voltar? Nossa, eu não queria voltar, né? Eu queria ficar. E eu gostava muito de ficar com a minha avó, né? Minha avó, assim, foi, nossa, uma pessoa muito marcante na minha vida, né? Como é que é o nome dessa avó? Maria Joana. Conheci. Então. Tive tempo de conhecer. Brava, né? Brava, comigo não era. Não, né? Comigo ela era mansa, era tranquila, nós dois estávamos bem. Marcos também, ela gostava muito do Marcos, Tá meu marido. Nossa, nós dois não tinha problema nenhum. Inclusive, né, ela falava pra ele, já que ela tava doente, Marcos, faz churrasco de carneiro. Ela não comia quase nada de carne diferenciada, né? E Marcos fez pra ela. Enfim. Bom, a gente era assim, né? Daí, meus pais, como eu falei, não somente eles, e que não há nenhum problema em trabalhar-se na roça, né? Normal, um monte de gente trabalha, tá tudo certo. Mas é assim, aquela época era mais difícil. Hoje você tem facilidades, né? Até quem está trabalhando na roça tem mais facilidades, né? Maquinário, tudo, meios, né? A gente não tinha, era o período. A né? moda antiga mesmo, né? Isso, Não tínhamos, por exemplo, uma televisão, não tínhamos um sofá, não tínhamos uma geladeira, não tinha um fogão a gás, né? Exatamente. E tinha o básico do básico, né? Você imagina, né? Por exemplo, o trabalho da roça ela é puxado. Sim. Né? Falar que não, é mentira. Aí, por exemplo, você chega em casa para cozinhar e é na lenha ainda. Sim, é isso mesmo. A demora ainda para você preparar tudo, né? Não é igual hoje que... comida, preparar a merenda para levar na roça outro dia, né? Sim. Era tudo isso. Outra era logística, né? Era bem dificultoso, né? Hoje você já foi lá, você sabe. Não tá mais, né? Não é mais isso, né? Totalmente diferente. Micro-ondas, o fogão, né? Sim. Hoje tem a van escolar, o ônibus escolar que busca o pessoal lá. Nós tínhamos que estudar só até o 3º ano primário. Não tinha lugar para ir, né? Não tinha essa condição que se tem hoje, né? A escola ficava na fazenda. Aquela escola que tem lá mesmo. Isso, que era onde era a igreja, né? Da metodista. No mesmo local a igreja era a escola durante a semana, né? Era ali que nós estudávamos. Nossa. Era todo mundo da região, das fazendas ali, estudava ali. Sim. Entendeu? Das outras fazendas também, não somente ali da onde a gente morava, né?
Então, sua primeira vinda para Porto foi com 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E quem que instalou primeiro, fora sua avó? Foi seus pais que veio primeiro ou vocês já vieram tudo junto? Não. A minha avó veio, né? Na época, os meus tios, né? E aí depois ela continuou morando aqui, eu vim só passear, nós vinhamos passear, Sim. né? Daí íamos voltar. E depois, quando eu vim para morar definitivamente, foi em 88. 1988. Demorou ainda. Demorou para vir, né? Já estava de maior já. Sim. Minha mãe falava, né, que para sair de casa tinha que ser maior de idade, né? Você veio primeiro. Eu vim primeiro. Vim morar com a minha avó. Verdade. Mas olha que interessante, né? Minha mãe, quando a gente, né? Eu olhei a Fabiane, sua cunhada, era a babá dela, né? Por isso que ela é assim. Então, né? Ai, que dó, né? Mas assim, a gente se virava com a vida, né? Até eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente fica pensando algumas coisas. Quando, né, o meu projeto de vida, o meu plano de vida, vamos dizer assim, né? Já de criança, era uma coisa assim totalmente focada para poder proporcionar algo melhor, uma estabilidade melhor à minha família, né? Hoje, se você perguntar para uma criança, não tem nenhum problema disso, né? Vamos perguntar para a Helena, né? O que ela quer? Ela quer um iPhone, né? Ela falou ela tem essa eu quero um luta iPhone. Tá na luta, né? E tudo bem, não tem nenhum problema. Mas assim, o objetivo e plano, né, que a gente tinha era totalmente diferente do que se tem hoje, né? Exatamente. A criançada hoje, se você perguntar, criançada, mocinhos, né? O sonho dele, dificilmente eles vão falar assim, quero trabalhar, ter uma condição melhor para ajudar meu pai, para proporcionar algo melhor à minha família. Dificilmente, né? Eles vão ter essa visão, né? Ainda se tem pessoas assim, mas hoje é tudo fast food, outros planos, outros projetos. Né? Eu acho que quem tem essa visão ainda é quem tem uma vida mais dura. Mais dura. Que né? vê os pais sofrendo, vê os sim. irmãos sofrendo e pensa em conseguir chegar a um ponto bom para ajudar. Né? Mas eu acho que o restante já não tem esse pensamento. Porque assim, como eu te falei, nós não passamos fome. Meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe também. Né? A minha mãe também trabalhava na roça. Então, assim, a gente passou falta das coisas, né? Por exemplo, eu estava conversando com a minha mãe essa semana e nós falávamos disso. Não se tinha uma dipirona para tomar para dor, por exemplo. Né? Não se tinha, não tinha. Era toalha molhada, banho gelado. Isso. Né? Eu sempre tive bronquite, nossa, eu passava muito mal. Né? Meu irmão também, né? Eu não tinha, o que ia fazer? Não era maldade dos pais ou de alguém, era a situação do momento ali. Era aquilo, né? E a minha garganta já. Mas enfim, daí minha mãe, quando ela reclamava, eu nunca vi meu pai reclamar, Alan. Eu nunca vi. Ele fez 83 anos essa semana. Eu nunca vi meu pai reclamar, né? Mas quando a minha mãe, mulher reclama mais mesmo, tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso, né? Mas quando eu via minha mãe falar de algumas coisas, eu falava assim pra ela, mãe, um dia vai mudar tudo isso. Eu falava pra ela. Aí ela falava, mas como que vai mudar? Mas você vai ver, vai mudar. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, de tudo que me apertava, vamos dizer assim, para fazer, né? Eu já falava, eu vou pro quarto fazer minha oração. E eu não sei nem se Deus, o que ele falava comigo, eu não sei te dizer se falava ou não. Mas assim, aí eu sempre falava para ela, mãe, um dia a gente vai mudar esse quadro. Eu era criança ainda, né? Mãe, um dia a gente vai mudar isso. Um dia a gente vai ter condições melhores. A senhora não vai mais passar falta das coisas, né? E eu vou proporcionar isso. Eu falava isso pra ela. Né? Aí ela ficava mais nervosa ainda, né? Ela falava, ai meu Deus, como que ela vai fazer isso? Como vai ser, né? Como que ela vai fazer isso, né? Sim. E como que, assim, veio para Porto Feliz. Isso. Certo. Com uma malinha desse tamanho, né? A câmera pegou, né? Uma malinha assim, né? A trouxinha. A trouxinha de era que eu tinha. Sim. E como que você estabeleceu aqui? Como que você começou a trabalhar? Eu vim, Você encontrou Jesus como? Lá em Minas ainda? Foi aqui? Como foi essa experiência de mudança e a sua experiência de encontrar Jesus? Então, quando a gente, nós, né, eu tive esse privilégio, eu falei um privilégio, né, de ter sido criado por minha mãe, meus pais, meus tios me ensinarem, né, eu sabia ler a Bíblia antes de mesmo eu aprender a ler, né. Então, assim, minha tia Adir, minha tia Nadir, meu tio Luiz me fazia muito isso também, né? E a minha mãe nos ensinava a ler e escrever antes de ir para a escola. E, assim, então nós já tivemos essa base, né?
Só que assim, aquela coisa que a gente já conhece de praxe. Você anda com Jesus, conhece Jesus, mas você tem uma necessidade maior, de um encontro maior, mais real, um dia na sua vida, não é assim? Sim. Você cria seus filhos, você ensina, mas um dia eles têm que se decidir. Tem a experiência, isso, né? Costumo dizer que Deus não tem netos, tem filhos, Sim. né? Mas a gente foi ensinado, né, por eles e tal. Participávamos lá da igreja e a gente gostava disso. Às vezes negociava, né, com a minha mãe, né? A gente vai na igreja, precisa deixar ir não sei aonde, na festa, no baile, né? Aí tinha que negociar, né? Tinha que negociar. Mas, enfim, daí, quando eu vim pra cá, meu tio Norival falou pra mim, eu vou levar você na igreja quadrangular, né? Na época, o pastor Moisés, Sabino Faria, e aqui na Vila Sanches, né? E aí eu fui, sabe? E aquilo pra mim foi, assim, formidável, né? Espetacular, gostei muito. Então, assim, eu já conhecia Jesus, cresci, né? Aprendendo as verdades, mas foi ali que realmente eu tive esse encontro, eu acho que assim, não sei se ele me achou, eu achei ele, né? Porque diz que ele faz, Jesus diz não, ele faz tudo, né? Para nos encontrar. E sem contar que eu tinha muitos problemas de saúde, sabe? Eu tinha reumatismo no sangue, eu tinha úlcera nervosa, acho que toda a situação, o processo, né? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha, quando eu vim definitivamente para Porto Feliz, eu tinha 18 anos, né? E foi nesse período também que... na verdade eu cheguei aqui em janeiro, né? Daquele ano, eu completei 19 anos em junho, mas eu cheguei aqui em janeiro de 88, entendeu? E foi assim, essa experiência, né? De encontrar Jesus, não sei, né? Aí você fala assim, mas então você não tinha ele. Não, são coisas diferentes, né? É difícil às vezes você explicar, né? Sim. Mas você estava lá, mas eu tinha essa sede de querer algo mais. Temos, né? Sim. E aí foi aqui na Quadrangular, entendeu? E daí na época eu conversei com... Posso continuar? Fica à vontade. Conversava com o pastor Moisés, ele me deu todo aquele apoio, aquela coisa tô aqui, né? Da Conte direção. comigo. Isso, né? Conte comigo, estou aqui, precisa de mim e tal, né? E aí eu falei, pastor, eu preciso trabalhar, né? Preciso trabalhar, tenho que trabalhar. Eu estava fazendo algumas coisas, né? Trabalhava numa casa de família, ajudava meu tio na oficina dele, tio Luiz, né? Mas eu queria, assim, né? Até então, Mala, eu nunca tinha trabalhado com registro em carteira. Nunca tinha tido, nunca. E aí eu falei pra ele, quero trabalhar. Daí ele falou assim, chamava eu de mineira. Mineira, eu vou arrumar um emprego pra você, mas você não pise na bola comigo. Eu não vou pisar, né? Daí ele falou, lá na mercearia Rocco, Banca Rocco, supermercado do mercado municipal. No antigo Mercadão. Tem um senhor que chama Rocco, vá lá que ele tá precisando de uma pessoa para trabalhar. Mas ele quer uma pessoa com experiência, né, na área, né? Eu falei assim, mas eu não sei trabalhar, eu nunca trabalhei na área de comércio, né? Eu falei pra ele. Mas fala que você trabalhou, né? Olha, pastor, né? Mas assim, dentro de uma, né? Fala, mas vai lá, converse, veja, fala que você não trabalhou, mas que você aprende tudo. Aí eu fui, né? E fui conversar com meu sogro, né? Que na época eu não sabia que ele ia ser meu sogro, né? Sim. Aquela cara de bravo, né, Alan? Nossa, Máximo. E eu cheguei, quem é o Máximo? Ele, sou eu. Aí eu falei tudo, pastor Tremendo. pastor Moisés, sou eu, tá bom, tchau. eu também, mano, tchau. Mas eu fui assim, vim pra cima, né? Aí ele falou, vem aí amanhã você conversa com a minha irmã, né, a Neuza. Aí no outro dia eu voltei, aí conversei com ela, e daí eu falei pra ela, né, que eu não sabia, né, como, né, era a situação, tudo, mas que eu não tinha medo, né, contei tudo pra ela, trabalhava e tal, morava com a minha avó, precisava de alguma coisa e tal. E aí comecei a ficar trabalhando com eles, né? Eu não sabia trabalhar. Eles tinham a mercearia, você não lembra, porque, né, depois o Mercadão foi derrubado, né? E tinha a quitanda de legumes e frutas, assim, de frente com a mercearia. E embaixo tinha uma outra quitanda também. Então eles tinham duas quitandas e a mercearia. E naquela época não tinha em Porto Feliz, era algo assim que um movimento muito grande, Sim. né? Se vendia muito legumes e fruta. Hoje tem em todos os lugares, Sim. né? Mas naquela época não tinha. E aí eu comecei, entendeu? E aí comecei a aprender, a trabalhar ali, né? E fui ficando com eles. E depois conheci o Marcos, né? Mas não era meu namorado também. Sim.
E eu achava ele insuportável, né? Eu falava, meu Deus do céu. Trabalhavam juntos, então? Trabalhávamos juntos, mas ele não tinha muito papo comigo não, entendeu? Não, né? Sério? Sério. Desde pequeno, sério? Sério. E daí eu Quero falava, trazer o Marcos aqui. eu falei pra ele vir, né? Eu quero, Avisa avisa vou nada. ele. Ó, Marcos, eu sei que você vai assistir. Olha aqui pra mim, um dia eu quero você sentado comigo. Você vem aqui, ó. amor. Daí eu falava assim, minha avó, ai, vó, aquele moço é muito chato. Marcos tinha 17 anos, né? Sim. No dia 27 de junho, o meu aniversário é dia 28 de junho. No dia 27 de junho é o dia que eu comecei a trabalhar para eles. E daí no outro dia, né, seria o meu aniversário. Sim. E eu conheci ele nesse dia, um dia antes do meu aniversário. Sim. Um dia antes de completar 19 anos. Mas frisa bem, né? Não era meu namorado, né? Sim. E aí eu falava, minha avó, ai, vó, ele é muito chato. Sabe o que minha avó falava pra mim? Ela, eu acho que vai dar casamento. Eu falava, misericórdia. Não fale isso, vó. Não. Mas enfim, já tinha o plano de Deus por isso. Bom, daí a gente começou depois de um ano, né, que a gente estávamos trabalhando junto, daí a gente começou a namorar. E estamos até hoje, né? Sim. Quantos anos casados já? Estamos com 30 de casados, né? Nossa. 4 anos e 8 meses. Que se conhece... nós nos conhecemos há 36 anos. 36 anos. 36 anos. Quase a minha idade. É, Alan? Quase. Já pensou? Tô com 39. Eu tô com 55. Então. Né? Conheci ele, eu ia no outro dia completar 19 anos. Olha aí. Né? Uma vida, né? Sim. Aí vocês vieram tudo construindo juntos, né? Daí foi assim, daí nós trabalhávamos junto, né, mas eu era, assim, meu sogro, na época eu era registrada, eu tinha o meu salário e nada a ver com a família, né. Sim. Aí depois o avô dele faleceu, eles dividiram, né, a quitanda, a mercearia, e depois veio a derrubada do Mercadão Municipal, né, e aí a gente começou a trabalhar em outro lugar, né, daí nós fomos lá pro lado do Gole trabalhar. Sim. Montamos a quitanda e tal, e começamos a trabalhar ali, né? Mas assim, num primeiro momento, né, veio da família dele, sim, né? Isso veio da família, sim, dele, né? Como que foi assim? Nossa, você trabalhou 6 anos, né, ali, sim, por 6 anos. Sentiu a diferença? Se os seus pais demorou para vir para Porto Feliz? Meus pais vieram, não, logo meus pais, eu vim então em não 88, sentiu aquela saudade? Não, eu ia quase todo final, cada 15 dias eu ia visitá-los, né? Sim. Meus pais estavam lá, daí eu trabalhava, ajudava eles lá, ajudava minha avó aqui. E daí quando, vamos dizer assim, eu acho que minha mãe veio, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles vieram para cá em 91. Então, quer dizer, 3 anos depois, sim, né? Arrumei um lugar para eles morarem, né? Um sítio, meu pai veio trabalhar, tirar leite. Meu pai fazia tudo, né? Tanto que lá em Minas ele fazia de tudo, colhia feijão, apanhava café, abóbora, batata, e mexia com gado, com vacas de leite. Não, mas aquele povo lá sabe fazer tudo. Sabe, né? sabe. Olha, eu conheci todo esse povo sim, aqui perto da Lena aí, eu vou falar pra você. Gente boa, hein? Gente boa. Ó, se tem um povo bom é os mineiros, né? É mesmo, eu também acho, né? É isso mesmo. Se tem um povo bom é os mineiros. Toda vez que eu vou na fazenda, sim, lá, recebe muito bem. São. Eu trabalhei naquela fazenda, viu? Trabalhou lá também? Trabalhei na casarão lá, eu trabalhei sim, lá. Sim. Eu vou lá, aquela fazenda que eu vou lá de quem que é? A fazenda que era do seu Zorino, hoje é dividida entre os filhos, sim, e netos, né? Mas era do seu Zorino. Era o Zorino. Então eu fui lá, eu conheci a sede, tudo lá. Linda. Eu trabalhei lá. Eu tinha 12 anos quando eu trabalhava lá. Caramba. Fazia doce, torrava café. Tudo. Sentiu diferença financeiramente nos primeiros meses aqui, como quando você trabalhava lá? Sim. Era muito grande? Senti. Bastante. É diferente. É diferente. Diferente, né? Porque... era totalmente muito assim... Como que eu falo? Sei lá, era muito restrito, né? O que sim, se recebia, o que se ganhava lá, né? Então, senti bastante essa diferença aí. Então, aí passou daí todo esse tempo, todo esse período, a Lena veio pra cá, sim, construiu família, sim, né? Sim. Tem uma família linda. E como que foi daí, assim, quando você chegou no status de hoje, vamos dizer assim, hoje Lena, quem não sabe, é empresária, né? E quando que você chegou pra sua mãe e falou, aí mãe, lembra? Então, teve essa conversa, teve assim de...
essa colocação. Se eu estou sendo mais agudo, né? Mas Sim, você sim. chegou a ter essa conversa e falar, mas lembra que uma vez a gente conversou. Eu acho que eu não falei isso pra ela ainda. Vou falar, viu? Olha aí, tá vendo? Uma Ai, dica amanhã, aí, né? ó, É. Porque assim. Eu acho que falar, não. Ontem eu perguntei assim pra ela, mãe, porque assim, minha irmã tinha problemas, né, de saúde, e aí um dia eu cheguei em casa, eu cheguei da escola, não me lembro ao certo, e o meu pai tinha vendido as cadeiras. Eu falei, mãe, mas cadê a cadeira, né? A gente só tinha, acho que 4 cadeiras. Ah, vendeu pra comprar o remédio da sua irmã. Nossa, aquilo pra mim me trouxe uma tristeza. Eu pensei, mas por que não vendeu a mesa, né? Deixasse a cadeira pra gente sentar, né? Não, venderam as cadeiras e deixaram a mesa. Olha que pobrice, né? Que fala, Sim. né? E aí, ontem eu perguntei pra mãe, mas vocês venderam as cadeiras que a gente tinha? Aí ela falou, mas era uma necessidade, né? Assim, você contou bastante dificuldades, né? Ali atrás, né, das cadeiras, né? De não ter remédio, né? Sim. De não faltar, mas de querer ter né? alguma coisa e não poder ter no momento, né? Mas eu era muito sonhadora, sabe? Assim, eu não sei você, né? Mas falar sozinha era a minha, eu ficava planejando, falando. E anotava, e eu tinha mania, né? Aquelas coisas bem antigas, né? Que as pessoas hoje não fazem mais isso, até porque hoje não tem necessidade. Mas eu anotava tudo, eu ficava anotando tudo nos meus diários, nas minhas coisas, as coisas que eu fazia, que eu queria fazer, entendeu? Lembra de alguma que marcou, que você escreveu e que aconteceu? Uma das coisas foi assim, eu não sei se eu escrevi, né, no diário, não lembro. Mas eu lembro que eu estava com meu pai, nós estávamos no supermercado, em Campestre, fazendo a compra, e eu não vou citar o nome da pessoa, por uma questão ética, né? E ela estava passando a nossa compra. Eu gostava muito dessa moça. E quando ela terminou de passar a compra, a gente pagou tudo. E eu saí, né? A gente saiu para ir embora. E eu falei, assim, pensei comigo, né? Um dia eu vou estar na frente do meu supermercado, eu falando para mim mesma. E o meu pai não vai mais precisar pagar essa conta que para ele hoje é muito difícil para ele pagar. Eu vou estar lá. Né? Eu que vou falar, pai, pode, é seu, né? E aquilo ficou muito, eu gostava muito dessa moça, e quando eu olhei para ela, parece que ela me trouxe essa coisa de veracidade para aquilo que eu planejava. Não sei se planejava, era aquilo que realmente sonho. É um sonho, né? Um sonho. E aí, assim, então quando eu olho às vezes algumas coisas assim, isso faz muita diferença na minha vida, porque assim, hoje as pessoas te vê, mas não sabe nada da tua história, né? Até porque você não conta a tua história, né? A gente não conta, mas não saber, né? Mas assim, teve muitos detalhes, teve muitas coisas... Isso é o que eu encontrei na internet. E assim, muitas coisas pequenas, desculpa aí, muitas coisas que era pequeno, né? Mas que pra mim fazia diferença. Sim. E como você falou de falar pra minha mãe, eu acho que eu nunca voltei a falar isso pra ela, né? Mas ela vive falando isso pra mim, né? Ai, filha, isso não é você. Ai, filha, isso não é você, né? Eu lembro minha mãe, né? Quando meu pai morreu, né? Minha mãe também cristã, tudo. Sim. Na semana que meu pai faleceu, veio uma palavra para minha mãe falando sobre isso, sobre a morte. Sim. E sobre as percas que nós íamos ter financeiramente. Sim. Né? E aconteceu. Sim, acontece. E foi falado que depois de 10 anos ia restaurar tudo. Olha. Perdido, né? Sim. E tudo bem. E ela comentou comigo. Eu tinha 8 anos. 8 anos. E isso marcou, sabe? Marca a nossa vida. Meu pai morreu, nós tínhamos uma casa, perdemos a casa, tínhamos carro, perdeu o carro. Sim. Se fomos morar de favor. Sim. Né? Voltamos para São Paulo, morar com vó. Né? Quer dizer, minha mãe saiu de lá de São Paulo, veio para cá, depois volta, né? Morando de favor, aí volta de aluguel, e nós voltamos para Porto Feliz morando de favor de novo. Né? Então foi todo um processo. Então, durante esses 10 anos, aí a minha irmã conseguiu construir casa, minha mãe, eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro, o Santana, aquele do acidente. Sim. Aquele do acidente. Quando eu comprei o carro, eu cheguei em casa com minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu comprei o carro. Né? E ela foi ver assim, e ela entrou chorando. Eu falei, nossa, mas... Já chorou, né? Para que chorar? Mas é que mãe chora por tudo, né? Daí ela sentou comigo e falou assim, ó, você lembra, quando eu conversei com você das percas, essa semana
Faz 10 anos. Olha, Então, faltava só profético. o carro. Entendeu? Assim, sem dúvida nenhuma, né? A Sim. mão que governa o mundo Olha, é a mão que, né? você entendeu? Então, assim, então, por isso que eu te perguntei se chegou a Sim. conversar com ela sobre isso. Porque assim, minha mãe sempre faz isso, sabe? Sim. Você lembra tal coisa. É. E isso vai, nossa, Sim. acendendo a mente da gente, né? Vai. O coração, a nossa Sim. fé. E reanima, né? Exato. Reanima o nosso coração. E eu comprei nem pensando nisso, É. né? Nem, sabe? Mas quando ela falou assim, eu falei dela, ela falou assim, eu não tô chorando por causa do carro. Eu tô chorando porque eu sei que Deus é fiel. Ele é fiel. E né? ele é mesmo, né? E fez tudo que fez. Então, uma das coisas assim que é muito interessante para a vida, né? Isso seja para qualquer pessoa que é jovem, criança, mas é a gente não quebrar alguns princípios, né? Alguns fundamentos. E não tem como as pessoas falam, mas não é, né? Ai, mas que Deus, um monte de gente fala um monte de coisa certa e não tá nem aí com as coisas de Deus. Sim, tem também. Mas eu falo que um dos princípios da vida, né, da base, que você querendo acreditar ou não, mas é saber que você tem que estar ligado a Deus, né? Não é uma religião, mas a Deus, porque é Ele que vai te guiar, né? Então às vezes a gente pensa assim, ai, deu certo porque eu fiz tudo certo, ai, não deu certo. Não, a vida vai acontecer um monte de coisa, vai acontecer coisas boas e ruins, né? Muitas coisas ela vai te trazer e não é nem uma questão de você ser bom ou ruim, ter feito certo ou não, vai acontecer. Mas a diferença vai estar que quando a gente, você pode até quebrar, né? Vamos dizer assim, estando com Deus. Agora, se quebrando fora da presença de Deus é mais complicado. É outra coisa, né? É mais complicado. E assim, se Deus falou, às vezes as pessoas vêm falar para mim, eu acredito que para você também, porque Deus falou isso. Deus falou? Se falou, tá falado, né? Exatamente. Ele falou, né? O nosso demorou 10 anos, mas aconteceu. Falou? Tá falado, né? Sim. E interessante, você me fez lembrar, eu vim para Porto Feliz, como eu te falei, a primeira vez eu tinha 10 anos. E eu tinha reumatismo no sangue, uma coisa toda, eu tinha muitos problemas, tinha síndrome do pânico, e minha avó me levou para um senhor orar por mim, né? E quando ele orou por mim, ele disse assim, eu tinha 10 anos, Deus vai libertar essa menina e vai honrar ela nessa cidade. E vai dar para ela um povo que nunca ninguém teve esse povo, mas ele vai dar para ela. Olha aí. Eu tinha 10 anos, né? Tudo bem, né? Ela orou, amém, ele, né? E como você falou, passou-se ainda tempos. Mas é aquilo que eu falei, Deus falou, pronto, vai acontecer, né? E também... Você reparou, você falando isso, igual aconteceu comigo, com você, com várias pessoas, quando nós recebemos essas orações, essas palavras, passa a vida, a gente esquece até. Sim. A gente esquece. Aí quando acontece que você, nossa... Aí é aquela pessoa que fica amarrada na palavra, assim, nossa, ele falou. Ele parece que desanima e para. Não é? Fica assim fissurado naquilo para acontecer e acaba parando. Sim. E a maioria que recebe a palavra. E descansa, fala, né? Descansa. Tá no coração, mas segue a vida. Descansa. Aí quando aconteceu comigo também, lembra a irmã Maria? Sim. Que era a pastora da Fabiane. Sim, eu sei que é uma bênção. Uma mesma coisa, orou pra mim, nem crente eu era. Sim. Eu queria esganar a Daiane, porque ela que pediu oração, nem queria. Nem quero, né? Orou por mim lá, falou um monte de coisa. Eu não entendia nada. Sim. Aí, a hora que eu saí da igreja, assim, a Daiane sentou no carro, eu falei assim, Daiane, quando eu precisar de oração, eu peço. Eu tenho boca. Não preciso que você mande. E ela chorando por causa da oração. E eu com raiva. E você todo na carne, né? Não, eu fui na igreja com ela para ir sair depois. Comer um lanche, essas coisas. Passou-se os anos, 10 anos depois também. Eu aqui na igreja, tudo, no meio de um culto, se veio a oração daquela irmã. Tudo que eu estou vivendo hoje foi a oração que ela fez lá atrás com um cara que nem crente era. Aí para você, e nem lembrava, eu lembrei no altar pregando, veio, o Espírito Santo trouxe. Sim. Olha que loucura. Sim. Então a gente não vive assim nessa fissura, né? Não. A gente vive... É que hoje as pessoas, hoje, né, como eu disse,
as pessoas estão muito, assim, querem as coisas muito rápidas, né? Claro que tem coisa que tem que ser rápida na nossa vida. Se você está numa emergência de um hospital, se você está numa urgência de um hospital, ali se tem necessidade de uma intervenção rápida. Nós sabemos disso. Mas tem coisas que nós temos que descansar o coração. Exato. Né? Deus falou? Amém. Então, assim, eu sei que a sua vida também, mas a minha vida, todo tempo, sempre assim, Deus me dando uma direção, você entendeu? Um caminho e uma palavra. E é isso que eu falei, se você caminha sobre fundamentos, se você caminha sobre princípios concretos, sabe, você pode passar o que for na sua vida, você pode até quebrar, mas Deus vai te levantar de novo. Você falou dos desafios que viveu no passado. Sim. Né, nessa transição até... Sim. E hoje, Lena, o que você pode falar? Quais os desafios que a Lena empresária já viveu? Que eu já vivi. As dificuldades. E como que você lidou com todas essas dificuldades? Qual que foi a solução? Sim. Uma das coisas assim muito importantes, é bom a gente falar sobre isso, a respeito de que muitas vezes tem coisas que nós não vamos evitar acontecer, como eu já falei aqui. Você faz planos e às vezes não dá certo os seus planos, né? Então tem coisas que pode acontecer, né? Tem as crises, a crise financeira, tem a área tem coisas que a sua concorrência, são coisas que é o dia a dia, né? Não vou dizer nem que seja conflito, né? Mas é o que acontece. É a vida. É a vida, né? Então assim, a gente tem que pensar nisso. E quando você é mais jovem que eu, você não tem muita maturidade para algumas coisas. E então assim, a gente vai tomando alguns caminhos que às vezes é caminho que nós queremos tomar, né? E às vezes não naquele momento não era para você fazer aquilo. Então assim, os desafios que nós enfrentamos, né, e que já enfrentei, muitos deles talvez não precisaria ter enfrentado se eu tivesse sido mais madura, né, tomado as providências necessárias num tempo necessário. Minha amiga fala isso, né, que quando você faz as coisas, não toma as providências no tempo certo, você vai ter que às vezes tomar ela num tempo incerto e às vezes vai ser mais difícil, né? Porém, nós aqui estamos falando que nós somos dependentes de Deus e que quem determina todas as coisas nós sabemos que é Deus também. Então tem um monte de coisas que nos acontece que é pra gente crescer. Mas quando veio a crise, né, financeira, hoje falando de Helena Rocco, né, como empresária e tal, quando veio essa crise, a gente assim, né, se arrebentou financeiramente, né? E como eu te falei, talvez medidas que eu teria que ter tomado num tempo que era para naquele tempo seria o legal, eu não fiz, né? Mas também por outro lado, você sabe que a gente está na mão de Deus, né? Que o que acontece, a gente não tem coisa, não vai evitar. Até porque Jesus, né, o maior líder da história, o maior sábio, ele falou, vocês vão ter aflição no mundo. É isso que ele falou, né? Então, não quer dizer, não vamos viver aqui somente assim, deu tudo certo porque, eu estou feliz porque deu tudo certo, né? Mas, a não ser que a gente tenha uma perda de pessoas que amamos, né, de ente querido, principalmente, né, uma mãe que perde um filho numa tragédia. Isso aí não tem nem como falar para não, isso tá tudo certinho, não. Né? Mas, quando veio a crise financeira, a gente sabia, né, tudo o processo, não foi hoje para amanhã, as coisas foram acontecendo. A gente sabia que não ia dar certo, não ia dar, né? Deu até um tempo, mas depois a gente sabia, não vai ter jeito, né? E a gente não se programou, né? Não se reprogramou também muitas coisas. E o que acontece quando você está afogando? Você se apega no que te vier a mão para se apegar, né? Você está com a água aqui. Se alguém falar para você, viu, vou lançar essa corda aí, ela custa 100 mil reais, pega ela aí, que é ela que vai tirar disso. Você fala, tá bom, né? Me dá essa corda, depois eu vejo o que eu faço. E é assim que a gente vai fazendo. Então, no momento da crise, do desespero, você não consegue pensar, você não consegue se realinhar, né? Você não consegue, você age pela emoção, e não tem como não agir, né? E isso te traz um transtorno muito grande, tanto psicológico, neurológico,
físico, material. E aí você fala, e agora o que eu vou fazer, né? E aí você tenta, né? Porque ninguém, eu falo assim, que ninguém que perdeu, né, financeiramente falando, ele tentou fazer alguma coisa. Tenta fazer, Exatamente, não é verdade? exatamente. Né? Ah, mas por que não fez isso? As pessoas vinham falar, mas por que você não fez isso? Eu já Por que fiz, você né? não fez aquilo? Já foi feito, né? Mas eu já fiz, já tentei, né? Exato. Não deu, né? Mas, assim, e realmente, né? A gente teve a perda, ficamos devendo bastante, né? Não tem nenhum problema falar nisso. As coisas, assim, foram bem complicadas, né? Ficaram bem complicadas. Para se levantar é bem difícil. Mas, uma coisa que eu falo que você não pode negligenciar é a conversa com a família. Quem é a tua família? Com quem está com você, né? O que podemos fazer, se é que podemos fazer alguma coisa? Então, esse seria assim, ó, vamos lá, para o pessoal entender. Tá falando sobre os desafios, Sim. né? E para aqueles que estão assistindo agora você, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas também que estão passando um desafio financeiro hoje? Sim, né? E bastante, né? Então, qual é a dica? Pô, a gente está passando uma situação, estou assistindo, estou vendo a Lena falar, estou passando uma situação também. Então, a primeira dica seria uma conversa com a família. Sim, com certeza. Mas falando da gente, né? Sim, Só para concluir, o desafio veio, a gente perdeu tudo, né? Perdeu as lojas, ficamos com a loja do Vante, sem dinheiro, para comprar quase que nada, né? Vamos dizer assim. Mas, se eu pudesse falar de mim hoje, né? Eu falaria assim, eu não perdi a esperança e a fé em Deus, né? Então, todos os dias que eu levantava, eu falava, eu vou caminhar sobre a palavra. Então, assim, tudo disse não, né? Tudo é não, mas eu vou ficar com a palavra. Sim. Né? Com a palavra de Deus, né? Então, assim, eu não perdi essa coisa de eu espero naquilo que Deus pode fazer. Mas, como eu te falei, tem algumas coisas, né, que nós que fazemos. Nós temos que tomar algumas atitudes que tem que ser nós. Porque, pra você ter uma ideia, quando eu e o Marcos namorávamos, eu não vou voltar lá só cabe, né, no que eu vou falar. Sabe quantas vezes a gente comeu pizza quando nós namorávamos? 2 vezes. Nossa. Nós não tínhamos condições de comer pizza. É errado comer pizza? Não, adoro comer pizza, né? Também, você não tem nenhum problema. Mas eu só estou dizendo assim, que a gente não tinha condição de comer a pizza, né? Então, hoje, quando você está num limite do limite, e principalmente eu falo que o homem, né? Não estou puxando para lado nenhum, mas assim, o homem, isso pesa um pouco mais, né? Porque disso, da maneira que foi o ciclo da natureza que se foi colocado, né? Então, para o homem, geralmente pesa mais. Mas, assim, uma primeira dica, uma conversa com a família, né? Às vezes é com o pai, às vezes é com a mãe, às vezes é com o irmão, às vezes é com a esposa, com os filhos, né? Mas tem que ter isso, né? Outra coisa muito importante, não agir pela emoção. Porque pela emoção, eu estou falando que eu já sofri isso. Então, às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas, Alan, e eu falo assim, não faça isso. Mas não é que... Aí a pessoa acha que olha para mim e fala, mas você já fez, né? Mas não é que a gente, né, no sentido assim, não faça porque eu fiz e não deu certo, né? Sim. Espera. Então, assim, a emoção, você sabe disso. Nos momentos de emoção, nós fazemos as coisas mais erradas da vida. Exato. Tanto emoção boa, entendeu? Como ruim, né? Então, assim... Então, a emoção, ela claro, nós temos que ter emoção, mas nós não podemos, em alguns momentos, agir pela emoção, principalmente na área financeira, né? Então, assim, uma dica importante, tem que conversar. Tem que ter, assim, uma maturidade, né, para não agir pela emoção. Pela emoção nós vamos agir, não vamos emprestar, não vamos pegar o do outro, não vamos ser um monte de coisa, né? E tem que, na conversa, ser sincero, né? Sim, sincero. Pegar, mostrar a calculadora e falar, tá aqui, gente. Então, né? Às vezes a gente fala assim, e uma coisa muito importante, você tem que ver o que é prioridade. Prioridade, você não pode ficar sem comer, né? Você não pode ficar sem comer, você vai deixar seus filhos sem comer? Não, prioridade é comer. Ai, pastora Helena, eu tenho que pagar aluguel. Ai, Helena, tem que pagar aluguel. Às vezes você vai ter que deixar de pagar aluguel. Ai, o último vai bater em mim, né? Mas não, eu tô dizendo assim, naquele primeiro momento, eu tenho que comer, eu tenho que tratar dos meus filhos, né? Então, eu tô falando daquilo que eu vivi.
Quando eu era pressionada pelos credores e as pessoas ficavam o tempo todo atrás de mim, até porque é eu que converso, eu que falo, você sabe disso, né? E naquele momento eu me sentia até na obrigação de conversar com as pessoas. Só que assim, isso desgasta muito a gente, porque você vai falar, a pessoa não acredita em você, vai falar que você é um caloteiro e não vai adiantar, né? Mas assim, a gente quer resolver, né? Quer resolver aquilo e a gente não consegue. Aí o que você tem que estabelecer na sua vida? Isso é muito importante. Você tem que estabelecer prioridades. Tudo é importante, né? Tudo que você pensar que você gasta, hoje se eu falar pra você, tudo que você gasta tem que gastar, é porque tem. Mas há momentos que você tem que estabelecer, não, isso eu posso, né? Vamos diminuir a energia que nós gastamos na nossa casa, vamos diminuir a água que nós gastamos na nossa casa. Eu gasto muita água, por exemplo, né? Então assim, tem coisas que você fala, mas não dá, tem que dar, né? Tem que dar. Nós vamos ter que nos reorganizar. Porque senão a gente não consegue se levantar. Hoje, eu não sei se você tem a mesma visão que eu tenho, mas assim, em termos de trabalho, eu acho que não está trabalhando só se a pessoa não está querendo trabalhar, porque eu acho que está tendo trabalho para todo mundo. Não sei pelo menos na nossa cidade. Né? Pelo menos aqui pra gente, eu falo assim, como empresário, eu falo que eu tenho dificuldade até às vezes de ter pessoas, né? Porque, graças a Deus, está todo mundo trabalhando. Sim. Né? Então, quando você estabelece algumas coisas, conversar, isso é super importante. Você ver as prioridades, né? Principalmente a mulher gosta de gastar, né? Sim. Eu gosto também. Mas assim, não dá, vamos cortar, né? Cortar o supérfluo. Eu não vou dar nem nomes, porque senão as pessoas batem em mim depois, né? Sim. Mas tem coisas que vai ter que ser dessa maneira. E você sabe disso. Tudo que você corta dói, não dói? Exato. Dói. Dói. Machuca. Sim. Não quero, não dá, não vou fazer isso. Não podemos. Não dá. Então, eu tô falando de mim. Lá atrás, quando às vezes a gente conversava, vamos cortar isso. Mas não dá pra cortar. Viu, mas tem que cortar, não vamos conseguir. Mas não dá. Então, tudo não dá. Chegou uma hora que estourou tudo, e aí? O que você faz? Não deu. Sim. Né? Não tomei a decisão que eu precisava, aconteceu. É mais ou menos isso. Eu não tô dizendo que todo mundo é assim, sim, né? Sim. Mas, assim, temos que ter maturidade como você falou, escrever mesmo, entendeu? Mas hoje tem celular que anota tudo. Não, mas escreva, ó. Isso. E tentar também, lógico, dialogar, né, com aqueles que nós estamos devendo, né? Isso é importante. Chegou um momento que eu não conseguia mais, né? Porque era muita gente. Mas eu coloquei uma pessoa para fazer isso para mim, né? Assim, então, tem que ter, assim, vamos dizer, pulso firme para algumas coisas que têm que ser feitas, sabe? E a gente não vai agradar. Uma coisa que eu aprendi, Alan, você não agrada todo mundo quando você está numa situação como essa e tem que tomar as medidas necessárias. Às vezes você vai tirar pessoas que no meu caso, né, da empresa, eu teria que ter tirado, não porque ela não era importante, mas assim, eu tinha que cortar gastos e não cortava. Eu tinha que, você é uma pessoa boa, mas eu vou ter que te tirar. Eu não tirei. E depois você teve que... Acabou pagando um preço mais pra frente. Aí você pagou muito mais que isso, né? Mas assim, uma outra coisa que é muito importante, não perder a humildade, entendeu? Não perder a humildade. E ser humilde não é você ser bobo ou capacho de alguém, né? É você não ser arrogante, você ter a consciência de toda a situação. Você não precisa ficar falando, né, das coisas para as pessoas, de tudo que está te acontecendo, mas existem algumas pessoas que às vezes é necessário você conversar e se orientar com elas. Isso faz muita diferença na nossa vida. Sim. Né? Pode falar. E hoje, assim, é muito falado nas mídias, né? Você coloca uma música para ouvir lá, principalmente essas músicas aí que a molecada escuta, fala sobre ostentação, sobre dinheiro, sobre fartura. Fácil, né? Algo assim. Como ficar rico fácil? Arrasta pra cima e vem, né? Isso. Tudo assim. Eu conheço a Lena, e toda vez que eu preciso falar com a Lena, eu falo com a Lena dentro do escritório dela, no mercado. Sim. Né? E você falando pra mim dos seus pais, né? Eu acho que um dos pontos que as pessoas têm que entender, que assim, ó, para você melhorar financeiramente, tem uma palavrinha mágica,
Tem. Trabalho. Trabalho. Então, a Lena, eu sei quanto que você trabalha. Sim. E Trabalho, né? Trabalha. E creio que você, vendo seus pais lá atrás, Sim. né, motivou você a ser quem você é. Sim. Né? De trabalhar, de se esforçar, né? Hoje as pessoas não... assim, principalmente os jovens, né? Eles vão ficar bravos comigo, mas assim, não estou falando generalizando. Mas assim, eles querem tudo fast food. Eu quero ter o carro que você tem, mas eu não quero esperar o tempo determinado de trabalho para eu ter esse carro. Não, eu quero agora. É mais ou menos isso, né? Sim. Eu quero como eu volto a falar, eu quero o iPhone tal, mas eu não quero trabalhar para ter ele. Eu quero que alguém me dê. Então, hoje nós estamos muito nisso, até porque também a mídia e toda a parte de internet traz isso para eles, né? Não, você tem que ter. Não, você é a vida, né? Tem que curtir. Pode curtir. As correntes de ouro, tudo. Isso. Não tem nenhum problema. Você pode curtir, Sim. você pode ter, mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. É fato. O trabalho, ele traz dignidade. Exatamente. Ele traz não somente assim, não é para te enriquecer, mas é para te dar condições de sobrevivência. Exatamente. Não é? Exatamente. Você trabalha muito também, né? Edifica o homem, né? Sim, meu Deus, né? Assim, a não ser que a pessoa seja doente, ela não tenha condição. É uma outra situação. Exatamente, mas é bem de saúde. Mas nós temos que trabalhar. O dia que eu levanto mais cedo é 5 horas da manhã. Mais tarde, eu levanto geralmente 4h30, 5h30. Olha, assim, dificilmente eu falo pra você, hoje eu levantei 6 horas. É sempre assim. Eu tenho a Lena como exemplo e outros amigos empresários, né? Sim. E a vida deles, ele trabalha mais com os funcionários. Sim. Aí eu tenho os amigos, não, eu quero abrir uma loja, eu quero abrir um negócio pra mim, pra ficar mais à vontade. Eu falei, então não abre. Pra ficar mais de boa, não fica. Não, você tem certas coisas. Liberdade de horário. Sim, você tem liberdade. Mas a responsabilidade é maior. E outra coisa, na vida, se você não tiver disciplina, né? Todas as áreas da vida, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que ter meta, né? Você tem que ter, assim, o trabalho seu, como eu falei, volto a falar, o que eu vou fazer primeiro, né, com o meu salário hoje, o que eu preciso fazer primeiro? Estabelecer a prioridade daquele momento. Exatamente. Eu posso ter um iPhone? Eu tenho, né? Não tem problema nenhum, você pode ter. Mas talvez nesse momento você não vai conseguir ter um iPhone, você vai ter um outro celular. Exatamente. Agora, trabalhar, tem que trabalhar. Sim. Muito. Entendeu? Exato. Muito. Mínimo, né? Tem que trabalhar. Não gosto de trabalhar na Santa Casa. Vá trabalhar em outro lugar. Exatamente. Não gosto de trabalhar no supermercado. Mas vá trabalhar em outro lugar. Exatamente. Né? Hoje eu tenho meu filho comigo, trabalho comigo, você sabe disso. Mas eu nunca impus para ele trabalhar comigo. Escolha dele. João, você quiser, né? Você pode fazer sua vida e trabalhar em outro lugar. Não tem nenhum problema. Mas você tem que trabalhar. Né? Ele falou, não, mãe, quero ficar aqui, né? Não sei até quando, mas que ele quer, mas ele tá com a gente, trabalhando com a gente. Só que assim, eu nunca parei, Alan, Marcos nunca parou, você nunca parou, a gente sempre trabalhou, né? Sim. Trabalha nas férias, trabalha não sei aonde, vai não sei aonde, faz não sei o quê, né? E cuida, e você, né? Cuida de pessoas, né? A gente cuida de pessoas. E eu fico assim, muito triste quando a pessoa não quer saber de nada, não quer responsabilidade com nada. E hoje nós temos uma geração que ela não está mais querendo saber de nada. Exatamente. Meu pai tem que me dar, meu pai queria, porque eu tô em depressão, porque eu não tenho um tênis que o meu amigo tem. Mas seu amigo trabalha. Né? Não estou falando que a pessoa não tenha depressão. Estou Sim. dizendo que as pessoas hoje jogam, né? Tudo. Exato. Meu pai não me deu, minha mãe não me deu, não sei quem não me deu, mais ou menos aí, né? Sim. E às vezes não deu mesmo, mas por uma questão de que não pôde, não né? Dava, proporcionar, né? Não dava, como que eu vou falar para você, meu pai não nos proporcionou isso, era maldade dele? Não, ele proporcionou o que teve condições de proporcionar. E trazendo essa realidade hoje, né? A ostentação, o ser rico. Curtir. O ser rico. Qual a diferença, né? Em ser rico e ser próspero? O que você entende sobre isso? Que a mídia, ela fala uma coisa de ser rico, ser próspero, né? E que para você? Bom, eu assim, se eu fosse resumir prosperidade, né? Vou falar um pouquinho disso, mas assim, recursos para funcionar bem. Para mim, isso é prosperidade. Mas assim, esmiuçando, prosperidade para mim é você ter o teu trabalho, você conseguir comer
o que você tem necessidade, você conseguir alimentar sua família, você ter uma cama para dormir, você ter um chuveiro, você entendeu? E a gente não teve, né? Um chuveiro para tomar um banho, você ter uma coberta, assim, para mim isso é prosperidade, uma toalha para se enxugar. Você fala, nossa, Helena, que coisa básica. Mas a gente não tinha, né? Então, para mim isso é prosperidade. Então, prosperidade para mim, recursos para funcionar bem. E o principal, saúde. Sim. Porque você pode ter tudo. Agora, ser rico, né? Ser rico, ter dinheiro, é bom, não tem nenhum problema em você ser rico. Mas, às vezes você vai ser muito mais, feliz, próspero, do que você sendo rico. Exatamente. Tem um monte de gente rica que não é feliz. Não tem paz. Não tem paz, não tem prosperidade, não tem prosperidade em nenhuma área da vida, não flui, às vezes, em nenhum relacionamento, nem com a família, nem com os filhos, nem com a esposa, nem com o marido, não flui, né? É rico, mas não tem prosperidade em nenhuma área da família, né? Em nenhuma área da vida. Então, prosperidade para mim é você ter coisas, recursos para funcionar. Sim. E principalmente ter saúde. Claro, ficar doente, como eu falei, qualquer um de nós podemos ficar doente, né? Mas riqueza, como se prega hoje, para mim, é só uma enganação, entendeu? Como se a mídia prega hoje. Exatamente. Né? Essa riqueza de, você tem que ficar rico, não sei o que, vende aqui, faz não sei o que, suba aqui, eu não vou falar nomes, porque não podemos, mas assim, os jogos, né, hoje que estão aí, meu Deus, as pessoas estão perdendo horrores. Se fosse tão fácil como é falado, todo mundo... No primeiro momento se ganha, né, porque é programado para aquilo, né, você ganha, a pessoa vai lá jogar, ela ganha, no primeiro momento, e ela se entusiasma, vai lá e perde tudo. Exatamente, exatamente. Olha, eu já vi casamentos se romperem por causa de jogos de internet. Eu acredito que assim, que a prosperidade, ela te traz paz. Traz paz, né? Acho que o primeiro... É muito bom, né? O primeiro fruto da prosperidade é a paz. É a paz. Então você pode ter paz, se não tendo... Um pouco, exatamente. Não tendo um recurso. Sim. Né? Mas você chega na sua casa, sua família está unida. Nossa! Entendeu? Né? Você está no ambiente de trabalho, você não tem aquele estresse. Isso mesmo. E aí as lutas que você tem uma esperança, uma fé em Cristo que está te guardando. Sim. Entendeu? Hoje, quantas pessoas, infelizmente, né, já viu em vídeos aí, testemunhos, que ricos que acabam se matando, entrando em drogas, né? Passando por situações difíceis, e o dinheiro não tirou eles dessa vida. Não. E a prosperidade. Mas é que hoje se prega, né, que é o dinheiro que é importante. Claro, como eu disse, nós precisamos do dinheiro. Exatamente. Né? Mas assim, se você resumir, ele não é o mais importante. Ele é importante, mas ele não é o mais importante. Agora você tem que trabalhar para obtê-lo. Né? Exatamente. Porque hoje também nós temos uma turminha aí que quer, mas quer que você dê, mas tipo assim, não quer fazer nada para isso acontecer, né? Mas é o que você falou, a prosperidade traz paz, né? Te traz assim, coisas que às vezes o muito não te traz, mas um pouco com essa prosperidade você acaba fazendo grandes coisas, né? E assim, é muito bom você poder, né, ter, ajudar, estender a mão, ter um coração, né, generoso, né? Porque a generosidade também faz parte de tudo isso. Exatamente. É para fazer, né? Porque às vezes a pessoa é tão mesquinha, né? Por tão pouco, né? Tem gente que é mesquinha. Eu não sou de jogar fora as coisas, não gosto de jogar as coisas fora. Sim. Né? Outro dia, eu acho, é uma besteira, né? Talvez até uma colocação assim, não sei. Mas eu tava conversando com uma pessoa e tinha uma moedinha de 5 centavos. Se ela estiver ouvindo, depois eu ouvir, ela vai saber que eu tô falando dela. E eu falei, Kátia, a moedinha era 5 centavos. Aí ela pegou e chutou a moedinha e falou, imagina 5 centavos, vou fazer com isso. Chutou lá no meio da rua. Nossa, eu fiquei horrorizada. Aí a pessoa falou, nossa, mas 5 centavos? Mas, meu Deus, você não joga as coisas fora. Então, assim, eu passei por muitas situações de privações, meu Deus, isso pra mim um absurdo. Lógico. Você me conhece, minha casa, comer à vontade, não tem nenhum problema com isso, né? O pessoal que trabalha com a gente no supermercado, né? Qualquer um deles, você pode perguntar. Mas eu não gosto que desperdice as coisas. Eu não gosto que jogue fora. Entendeu? Eu não gosto que desperdice. Pra mim, isso assim, pecado até, né? A gente sabe o quanto é difícil conquistar, né? Sabe, assim, jogar fora as coisas pra mim sem necessidade,
eu tenho isso como pecado, então, né? Não sei se essa é a palavra, Sim. mas assim, eu acho muito, nossa, eu acho muito ruim isso, né? E para nós finalizarmos, Lena, o que você tem a falar para o pessoal aí sobre prosperidade e finança? Um recado, uma dica, Olha, um conselho? fidelidade. Todas as áreas da vida, né? Sim, É um princípio que você tem que ter, exato. né? Plantar e colher. É a lei da semeadura, né? A Bíblia diz isso, né? E você vai semear, o homem vai semear e vai colher o que plantou. Isso seja bom ou ruim, vai vir. Né? Mas você ser muito fiel às pessoas, à sua comunidade, você ter um coração disponível. Como eu falei, não é um coração de ser capacho ou passar por bobo das pessoas, mas um coração disponível. Quando você puder, você tem que abençoar outras pessoas, abençoar a sua comunidade, ter essa disposição, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu ajudo vai faltar. Não vai faltar quando, né? Você tem essa condição de ajudar, e quando você faz isso de todo o coração, não vai te faltar. E essa semente que você joga num solo fértil, ela vai germinar, vai crescer, vai dar frutos, e serão frutos de prosperidade para a sua vida, né? E eu acho assim que você não tem como negociar a sua vida com Deus e nada com Deus, porque Ele já nos deu tudo. Já fez primeiro. Né? Já fez primeiro por nós. Mas, assim, tem que ser fiel aquilo que você recebe, entendeu? A parte que lhe cabe, a parte que é para você abençoar a sua igreja, a sua comunidade. Então, você tem que ser muito fiel a isso. Sim. E isso te traz retornos financeiros. Com certeza. Amém. Né? E seja fiel em todas as áreas da vida. Com o pai, com a mãe, com o filho, em tudo. Tudo. Né? Exato. Fidelidade tem que ser uma marca na vida do ser humano. Beleza. Lena, muito obrigado por esse momento, né? Maravilha. Vamos convidar Falei demais, né? Quero o Marcos com a gente aqui agora, né? Os meninos estão querendo ir embora, né? Tá nada, eles estão ali assistindo a gente ali, ó. Lena, obrigado, Deus abençoe, né? Hoje tá sempre com a gente aí, né? Assim, tem a Lena como amiga, eu tenho um defeito, gente, assim, eu não sei falar com pessoas bem financeiramente, assim, e aí nós somos primos, né? Eu demorei pra chegar na Lena, pra criar vínculo. Eu falava pra Daiane assim, né? Falava, eu não tenho vergonha. Eu não vou, né? Não vou. Demorou, né, Lena? Demorou muito Mas tempo, muito bom, muito. né? Até hoje a gente, né, é tranquilo, tudo. E sempre tá com a gente, orando por nós, ajudando, né? A minha filha... Não, Helena, né? Helena, homenagem à Lena aqui. Então, obrigado. Ela quer um iPhone, viu? Ela vai ter que trabalhar, né? Já arruma a vaga pra ela. Arrumou. Lena, muito obrigado, Deus abençoe. E você que está nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar até o final. Compartilha, comenta, marque seus amigos no comentário, compartilhe com o pessoal. Então, muito obrigado, Deus abençoe a vida de cada um. Valeu, Deus tchau, tchau. abençoe, tchau.